Nenhum dia para o torcedor do Real Madrid é mais triste que o dia da eliminação do time na Liga dos Campeões. E esse dia foi esta quarta-feira, na qual o Real Madrid se despediu da Liga dos Campeões com uma nova derrota. Perdeu para o Arsenal e a lógica se sobrepôs à ilógica, à sobrenaturalidade, ao impossível, a tudo que esse estádio é capaz de fazer quando dentro de campo se emana que é possível. Isso não aconteceu, o Real Madrid não conseguiu a virada para cima do Arsenal, inclusive perdeu mais um jogo. O Arsenal se torna o único time na Champions contra o qual o Real Madrid jogou mais de 4 vezes e nunca conseguiu vencer. São 2 derrotas nessa eliminatória. Nessa eliminatória é a primeira vez em 4 jogos que o Real Madrid marca um gol no Arsenal. Foi o gol do Vini Júnior hoje por aqui. Mas a verdade é que saberemos, talvez, nos próximos dias, o quanto essa eliminação do Real Madrid na Liga dos Campeões nas quartas de final pode pesar para muitas coisas que podem mudar no final dessa temporada no Real Madrid. Bom, antes de mais nada, eu vou fazer aquele pedido para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like e comentário por aqui. Já vou avisar que esse é o último vídeo que eu gravo aqui do gramado do Bernabéu, porque já não teremos mais jogos da Liga dos Campeões por aqui. Também já não teremos mais jogos da Copa do Rei, que às vezes a gente tem acesso para gravar por aqui. Então, é o último vídeo que eu gravo essa temporada aqui do gramado do Bernabéu. Pelo menos em jogo, a não ser que a gente tenha alguma apresentação de jogador por aí antes do Mundial de Clubes, mas isso aí é outra história. Vamos falar sobre essa derrota do Real Madrid 2-1 para o Arsenal. Mais um jogo no qual a gente não conseguiu ver nem o coletivo, nem as individualidades do Real Madrid entregando. É a tônica do que a gente tem visto desse Real Madrid na temporada, um time muito fragilizado defensivamente. É a pior temporada em números defensivos de toda a carreira do técnico Carlo Ancelotti, não só dele no Real Madrid, mas o Ancelotti nunca tinha em seus times uma temporada sofrido mais de 60 gols e com os 2 de hoje são 66 gols sofridos em 54 jogos. Na Liga dos Campeões somente, o Real Madrid sofreu 22 gols. Deixa a Champions com uma das piores defesas da competição. E os 29 marcados, claro, não foram suficientes para segurar o Real Madrid com todos os problemas defensivos que o time teve nessa temporada. Aqui no Bernabéu sofreu gol em todas as partidas nessa Champions. A gente já avisava que era muito difícil o Real Madrid não sofrer gol hoje por aqui. E teria que marcar muitos para poder sair vivo dessa eliminatória e para poder fazer valer a sua mística e o seu pacto dentro da competição. A verdade é que o desenrolar do jogo não contribuiu para que o time dentro de campo pudesse ativar o modo virada que a arquibancada estava disposta a colocar em campo, né? O Real Madrid tem um gol anulado logo no comecinho de jogo, bem anulado, um gol do Mbappé que estava impedido. Depois tem o pênalti do Raul Asensio, que o Saka cobra, o Courtois defende, e ali era o momento em que se sentia que o estádio dizia, não, começamos sofrendo um pênalti, o goleiro defende, é agora, né? Vamos ativar todo esse modo. E aí o Real Madrid vai para o ataque, o Mbappé sofre um pênalti, que depois é revisado pelo VAR, inclusive estranhíssimo, nunca eu tinha visto na Champions o VAR demorar tanto, então o VAR analisa, o árbitro olha, depois não sabíamos no campo se estava vendo se era pênalti ou não, se tinha dado impedimento ou não, enfim. Uma coisa de louco. No final das contas não foi pênalti no Mbappé, foi anulado o cartão amarelo ao Rice e não era impedimento. Enfim, foi uma confusão, mas foi tudo anulado, não foi nada revisado, foi revisado tudo e tudo foi anulado. Ali, depois do Courtois ter defendido o pênalti, e se aquele pênalti de verdade tivesse sido pênalti, ou se o Real Madrid tivesse marcado um gol logo depois, talvez o que se via dentro de campo poderia ser refletido na arquibancada e poderia ter sido criado a aura, mas isso não aconteceu. E depois não aconteceu praticamente em nenhum momento do jogo. De novo, o Courtois foi fundamental. O Arsenal terminou o jogo finalizando mais vezes no gol do que o Real Madrid, que precisava de muito mais gols do que o Arsenal. A gente viu em termos coletivos que esse Real Madrid não funciona.
Eu até vi um comentário de alguém dizendo: a saída do Cristiano não afetou tanto o Real Madrid, porque conseguiu voltar a ganhar uma Champions em 2022, né, alguns anos depois da saída do Cristiano. Perdeu os gols do Cristiano, mas conseguiu se manter competitivo. A saída do Benzema, o time consegue, um ano depois, ganhar a Champions de novo. Agora, o que afetou, perdão, a saída do Toni Kroos, o time não conseguiu mais jogar. A verdade é que essa temporada, os melhores momentos do Real Madrid foram quando o Dani Ceballos conseguiu ser esse micro dedo do pé do Toni Kroos para o Real Madrid para controlar as partidas. Inclusive, hoje ele entrou no segundo tempo, não começou jogando, porque estava voltando depois de 45 dias sem jogar. No fim de semana ele teve alguns minutos e hoje o Ancelotti colocou ele na segunda parte. A verdade é que é um Real Madrid fragilizado por falta de peças. O Ancelotti hoje colocou em campo Lucas Vázquez e Alaba nas laterais. O Real Madrid precisa de laterais. Na zaga, o Raul Asensio, jogador da base, que não se esperava que ele fosse jogar no time principal, está sendo a dupla de zaga junto com o Rüdiger. Então o Real Madrid não tem laterais, está capenga na defesa, e isso é desde a temporada passada, mas na temporada passada tudo funcionou e nessa nada está funcionando. O meio de campo tem sofrido muito com perder jogadores por lesões, por suspensões, e a ideia do Ancelotti de sempre colocar o quarteto em campo, Bellingham, Rodrigo Vinícius e Mbappé, tem feito com que o Real Madrid tenha que sobreviver com 2 meio-campistas, porque o Bellingham é meio-campista, mas atua mais ofensivamente, né? Mais na criação, digamos assim. Então, o Real Madrid descompensado, desorganizado, coletivamente com muitas fragilidades defensivas, principalmente, mas de criação de jogo também. E nos últimos tempos, de efetividade no ataque. O Vinícius talvez tenha sido hoje aqui o melhor atacante do Real Madrid. É ele que busca o gol de empate, é ele que cria as principais ocasiões, né? Ou pelo menos que tenta mais. As decisões não são todas acertadas, mas é o que mais tenta pela ponta esquerda. O Rodrigo às vezes tenta mais pelo meio do campo do que pela ponta, porque precisa encontrar o seu espaço também dentro do campo, de um time com muitos atacantes. E hoje até é substituído no minuto 60 para a entrada do Endrick, que até deu um pouquinho mais de chispa, como eles falam aqui na Espanha. O ataque do Real Madrid teve mais ocasiões, batalhou mais, mas também não tinha que buscar 3 gols em 15 minutos, aquele negócio absurdo. E o Mbappé saiu de campo lesionado, o tornozelo direito, mas o Mbappé chega ao Real Madrid para esse tipo de eliminatórias. E na primeira temporada ele não conseguiu entregar. Ele nunca vai entregar esse tipo de eliminatórias para o Real Madrid. Ele não vai ser esse cara que vai decidir para o Real Madrid, ou que vai ser o líder de buscar viradas, ou o líder de buscar... Não sabemos. É a primeira temporada do Mbappé e ele tem ainda um contrato de muitos anos no Real Madrid. Não sabemos se ele vai ser esse cara. Hoje em dia, ele ainda não é esse cara. Não está pronto para fazer isso, né? E é um Real Madrid que as individualidades não resolveram, o coletivo não funcionou, e o principal problema do time durante toda a temporada, que é defensivo, mais uma vez hoje muito exposto esse Real Madrid defensivamente. A verdade é que o Arsenal mereceu a classificação, foi muito melhor que o Real Madrid em toda a eliminatória. Não teve medo do Bernabéu, não sentiu o golpe, digamos assim, de ter que absorver o ambiente desse estádio. Acho que a torcida, no final das contas, acreditou até um momento, mas também depois foi deixando, porque viu que não bastava só com acreditar, tinha que ter mais do que isso. Eu li uma manchete depois do jogo que era a épica estava aí, mas faltou futebol. E é um pouco isso, faltou futebol. Senti o Dani Ceballos, que foi quem conversou com a TNT depois do jogo, bastante crítico, autocrítico, que esse Real Madrid tem que melhorar muito, em muitas coisas. O problema é que basicamente dá adeus à Liga dos Campeões, tem a final da Copa do Rei da Espanha, que é passa a ser o grande objetivo de título. O problema é que vai enfrentar o Barcelona, que é verdade, nessa eliminatória da Champions, no jogo de volta contra o Dortmund não foi bem, mas é um time muito regular e na temporada sabe o que fazer e tem machucado muito esse Real Madrid. Vamos ver como é que vai ser a final da Copa do Rei. E ainda o Real Madrid está vivo na briga por La Liga, mas não depende de si mesmo para ganhar o título, né? Então é um Real Madrid que sai fragilizado, óbvio. Os 3 últimos jogos da Champions são 3 derrotas, nos quais o Real Madrid conseguiu marcar 1 gol e sofreu 6. Então, esse time tem um problema, né?
A épica, o Real Madrid deixou de ter a épica, ela nunca mais vai existir. As noites mágicas do Bernabéu acabaram, nunca mais vai ter, não. Essa vez não funcionou, talvez ano que vem reativem o pacto, não sei. Mas dessa vez realmente precisava mais do que o pacto e não se mostrou mais do que isso. Agora se fala muito sobre futuro, porque o jogo de hoje pode ter fechado alguns capítulos, né? Pode ter sido o último jogo do Modric na Champions. Ele tem contrato com o Real Madrid até a metade do ano. E muito provavelmente, se a temporada termina sem títulos, talvez ele não renove. Ele pode terminar a sua trajetória no Real Madrid sendo o segundo jogador com mais jogos na história da Champions com o Real, 134. Pode ter sido o último jogo de Carlo Ancelotti como técnico em uma partida de Liga dos Campeões. 217, se eu não me engano, jogos, 124 vitórias do técnico italiano, que fica com o futuro bastante no ar depois dessa eliminatória da Champions. Por aqui se fala em 2 match balls para Carlo Ancelotti. O primeiro deles, eliminatória da Liga dos Campeões, já não conseguiu. O segundo deles, a final da Copa do Rei da Espanha, dia 26 de abril. O Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até metade de 2026, mas ele cumprir ou não esse contrato não depende dele, depende dos resultados, depende do que ele conseguir entregar ao Real Madrid nessa temporada e das exigências que foram postas pelo clube para ele cumprir isso, né? Então pode sim ter sido o último jogo de Ancelotti como técnico em uma partida de Champions. Pode ter sido um outro ciclo encerrado. Sobre Ancelotti a gente vai falar muito ainda, porque agora é um momento de término da Liga dos Campeões, né? Ponto final na Champions para o Real Madrid nessa temporada, mas ainda tem temporada pela frente e tem o Mundial de Clubes e talvez não chegue, vamos ver, não dá agora para cravar nada do que vai acontecer do futuro do Ancelotti. Ele falou, eu não sei o que vai ser o meu futuro e agora mesmo não me interessa, ele disse. E realmente o Real Madrid agora tem um jogo no fim de semana importante por La Liga, depois tem outro jogo, depois tem a final da Copa do Rei e a partir dali é que vamos falar mais, sem nenhuma dúvida, sobre o futuro do técnico Carlo Ancelotti. Eu sempre falo para vocês que o dia da eliminação do Real Madrid na Champions é o dia mais triste da temporada para o madridismo. É óbvio que hoje é um dia desses, mas também é um dia para fazer autocrítica, né? O Real Madrid precisa de muitos reforços para a próxima temporada, precisa pensar como esse time vai querer jogar, precisa ver quais peças vão continuar e quais não. Por exemplo, o Lucas Vázquez termina contrato agora, muito provavelmente não vai seguir. Então, tem algumas decisões a serem tomadas, mas a temporada não terminou ainda para o Real Madrid. Tem a final da Copa, tem a La Liga que continua na disputa e, claro, depois tem o Mundial de Clubes em junho até julho. Vamos ver até onde o Real Madrid vai. A temporada esse ano ela é muito longa, o Real Madrid está muito desgastado, atravessa o pior momento da temporada sem nenhuma dúvida. Aqui no Bernabéu são um empate e 2 derrotas consecutivas depois desse jogo contra o Arsenal. E é o ponto final para o Real Madrid na Liga dos Campeões. Talvez seja até o meu ponto final nessa temporada na Champions, não sabemos. Pode ser que sim, pode ser que não, vai saber. Mas isso, seguirei por aqui trazendo vídeos sobre Real Madrid, porque ficaremos de olho principalmente no futuro do técnico Carlo Ancelotti e em como vão se desenrolar as coisas daqui até o final da temporada. Se vocês estão por aqui no canal e ainda não estão inscritos, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like e os comentários por aqui. E agora eu vou embora daqui que eu tenho que viver o meu drama com o meu time no Brasil. Ai, madre minha! Um beijo para todo mundo. Não dá para ganhar sempre. E é o que temos para essa temporada. O Real Madrid sofreu, acho que é uma das piores derrotas em eliminatórias, somando gols nos 2 jogos, né? Ficou 5-1 para o Arsenal. Em 2023, também eliminado da Champions, num somatório de 5-1 para o City. E no ano seguinte consegue chegar à final da Champions. O Real Madrid tem 21, 22 campeão da Champions, 23 eliminado na semifinal, 24 campeão da Champions, 25 eliminado nas quartas de final. Vamos ver o que fica para 2026. Mas é isso. Não se pode ganhar sempre. Evidentemente que o Real Madrid não vai ganhar todas as Champions, por mais que o torcedor gostaria. Isso é impossível e realmente essa temporada está sendo muito complicada para o Real Madrid. Mas falaremos mais, evidentemente, até o final da temporada. Um beijo para todo mundo, descansem e veremos como vão ser as semifinais da Liga dos Campeões. Teremos Arsenal contra PSG
e Inter de Milão contra Barcelona. Teremos bons jogos por aí. Beijo para todo mundo e, claro, até o próximo vídeo.